Então, como eu disse, esse assunto é bem legal, né? Acho que vocês vão gostar do tema, né? A gente diz o seguinte, que nesse curso, né, quando a gente está, enfim, começando a ter uma ideia, né, da estrutura dos materiais, essa é uma das aulas mais importantes que a gente tem, né? Porque a gente começa a mostrar, né, a microestrutura real do material, né? Então, os materiais, eles são, né, digamos assim, 99% constituídos de reticulados cristalinos, eles podem ser entendidos dessa forma, né? Só que existe ali uma pequena quantidade, né, turma, de imperfeições. É essa discussão que a gente quer fazer, né? O fato é que essa pequena quantidade de imperfeições na estrutura cristalina, ela acaba definindo tudo, na verdade, né? Ou seja, particularmente na mecânica, toda a definição de resistência mecânica, ela cai, né? Ela recai, enfim, sobre movimentação de discordâncias, né? Vocês vão ver que a resistência mecânica depende da movimentação de discordâncias. Então, ela depende de imperfeições cristalinas. Todos os processos de difusão que a gente vai tratar mais à frente, né? Cementação, tratamentos térmicos, tratamentos termoquímicos, vocês vão ver que dependem, né, de imperfeições cristalinas também, né? Na área eletrônica, essa questão de dopagem de semicondutor, ela também, né, depende, enfim, ela precisa, né, da existência de imperfeições para poder funcionar, né? Então, a importância é essa, né, turma? Esses processos, né, de metalúrgicos, né, de deformação, de resistência mecânica, eles dependem das imperfeições cristalinas, né? Então, a gente divide, né, essas imperfeições em duas espécies. Eu acho que fica para o aluno entender aqui, né? Então, a primeira é muito simples, né? Vocês vão ver que é uma questão assim simples, ou seja, né, não existe nada puro, né? Toda vez que a gente fala de um metal, esse metal ele nunca vai conseguir chegar a 100%, né? Existem níveis de pureza elevadíssimos, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aí, né? 99,99999, que são, né, valores assim, né, que são conseguidos, né? Mas 100% não dá, né? É assintótico, né? A gente não consegue chegar em 100%. Então, sempre vão existir espécies, né, que não são, digamos assim, desejáveis, espécies químicas, né? Então, se a gente está falando de uma estrutura de ferro, um átomo indesejável é o fósforo, o enxofre nos aços, né? Então, eu não quero que ele esteja lá, mas o processo de fabricação acaba gerando, né, enfim, incorporando esses elementos que são considerados impurezas. Né? Então, impureza é aquele elemento que eu não quero a presença dele, mas eu sou obrigado a ter uma tolerância, digamos assim, né, do processo de fabricação. Né? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fabrica aço, eu vou mostrar para vocês, a gente usa coque, né, que é um carvão mineral. O carvão mineral é que traz o enxofre para o aço. Ou seja, não é um minério de ferro, mas é o carvão que é usado. E esse carvão acaba, né, incorporando o enxofre no aço. E a gente não quer ele lá, né, mas a gente é obrigado, enfim, a tolerar aí quantidades da ordem de 0,03 aqui. Né? Então, a gente, deixa eu só ver se eu consigo rabiscar aqui. Acho que sim, né? Então a gente está obrigado a tolerar essas quantidades aqui de impurezas. Né? Outros elementos a gente quer de propósito. Eu vou mostrar para vocês que, né, por exemplo, quando a gente põe cromo e níquel no aço para tentar fazer com que a gente obtenha, né, uma inoxibilidade, esses elementos são desejáveis. Então a gente fala que isso é um elemento de liga, né? A gente quer aquele elemento. Então quando você fala assim, o cromo é um elemento de liga. Então, né, o que está implícito aí
olha, o cromo é um elemento desejável nessa estrutura. Ele vai provocar, vocês vão ver que ele vai provocar uma imperfeição aqui, mas a gente quer ele lá, né? Então, aqui, só um exemplo, né, turma? Esse é um processo, né, um processo chamado Czochralski, processo de refino, né, extremamente poderoso, digamos assim, né, é usado para refinar silício de grau eletrônico. Então, os chips de computador, né, que a gente usa, eles são impressos ali, né, tem lá sei lá, agora deve estar para a ordem aí de 15, 20 milhões de transistores em cima de um chip. Esse chip ele é feito a partir dessa barra aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Esse cara aqui, ó, depois ele é cortado, né? E a gente tira uma fatia super fininha disso, né? Para produzir chip de computador, tal, né? Mas eles são feitos por esse processo de refino aqui, que é o processo mais, digamos assim, agressivo que tem no que diz respeito à eliminação de impurezas, né? Mesmo assim, né, mesmo usando um Czochralski, que só usa para se fazer silício grau eletrônico, a gente consegue 99,99, né? Esse grau de pureza aqui que é absurdo. Nos materiais de engenharia, a gente tem aí normalmente 6 noves, né? 99 mais 4 aqui. Então, só para dar uma ideia para vocês de processo, né? Lembrando, né? Aqui o objetivo é mostrar que não dá para ser puro, né? Esse é o fato, né? Que a gente não consegue chegar na pureza 100%. Então, quando alguém fala que alguma coisa é 100%, é uma mentira isso, né? Ele está se referindo a uma pureza comercial, né? Não é 100% no que diz respeito ao método científico, né? Não dá para chegar no 100%. Então, né, a gente vai ter que conviver lá com átomos que são estranhos, né? Átomos que, enfim, têm um tamanho diferente do tamanho da rede. Isso vai provocar uma certa deformação na rede, né? Esse é o ponto. Por isso que isso é uma imperfeição. Então, só para ilustrar aqui para vocês, isso fala mais do que, né? A imagem transmite mais do que mil palavras. É assim, quando a gente coloca um átomo diferente, esse átomo verde, né? Que é um átomo diferente da matriz, obrigatoriamente o raio atômico dele é diferente. Então, olhando para essa figura aqui, turma, ele distorce, né? Ele distorce o reticulado, ele empurra esses caras para cá, né? Ele dá uma deslocada aqui, ó, e entra aqui. Por quê? Porque ele é maior que o átomo cinza que está aqui, né? A gente fala que ele é um substitucional pelo fato de estar substituindo uma posição do reticulado ali, né? Uma posição da rede. Átomos substitucionais menores, né? Então esse caso aqui é um caso menor, né? Ele faz o contrário, ele puxa os outros átomos para junto dele, né? A estrutura ela quer ficar compacta. Então, se você encaixa um cara menor, né, a estrutura tende a colapsar em ele para tentar deixar, né, o sistema com o menor volume possível, né? Isso é natural, né? Enfim. E aí, né, turma, a gente tem átomos substitucionais também, né? São átomos tão pequenos que eles acabam encaixando nos interstícios, né? Então, essa região aqui, né, o que a gente chama de interstício da rede cristalina, né? A gente vai conseguir calcular isso, vocês vão ver que é tranquilo, né? Não é uma coisa complexa, mas somente alguns átomos conseguem entrar nesses interstícios aqui, porque eles são pequenos. A gente tem que ter um átomo muito pequeno para poder entrar aqui dentro, né? Então, o exemplo típico aqui é o hidrogênio, né? O carbono, são átomos muito pequenos que têm condições de entrar nessas posições, né? Então, a gente acaba dividindo assim. Tem lá uma impureza, no caso, que pode assumir essa posição substitucional ou a posição intersticial, né? Então,
existe um outro tipo, turma, de imperfeição, que é uma imperfeição, digamos assim, estrutural. Né? Uma coisa é imperfeição de origem química, né, que são átomos estranhos, que, né, se eu quero ele lá, ele é um elemento de liga, e se eu não quero, ele é uma impureza. Né? Então, esses átomos, né, de espécies estranhas àquilo que a gente está, né, discutindo, são imperfeições de origem química. Né? E tem essas imperfeições de origem estrutural, né, que são divididas em três. Né? Então, tem uma primeira aqui, que é uma imperfeição que a gente chama de imperfeição de ponto. Né? É um cara que vocês vão ver aqui que chama lacuna. Né? Então, as lacunas, turma, são super importantes aí, né, em alguns processos de... Nossa, fica ruim escrever, não, mas enfim, eu vou mostrar para vocês que são lacunas na rede, que são importantes em processo de difusão. E discordância, essa é a mais importante, essa que vocês vão ver que a gente vai discutir mais esse tipo de imperfeição aqui, né? Então, deixa eu explicar o que é dimensão zero, o que é imperfeição de ponto, né? Então, a primeira delas é a imperfeição de ponto, a lacuna. Então, lacuna, turma, é um vazio, né? É a ausência de um átomo numa posição que deveria ter um átomo. Então, aqui, ó, deveria ter um átomo aqui, vocês estão vendo, é uma foto super recente, assim, né? O estado da arte da microscopia, que tenta mostrar ali, né, que a gente está enxergando cada figura dessa aqui é um átomo, né? No caso aqui, isso daqui é uma estrutura de silício, e aqui tem um ponto, está faltando um átomo nessa posição. Isso é uma lacuna, fisicamente falando. No caso, essa lacuna aí, turma, ela foi feita, digamos assim, artificialmente, né? Ela foi manipulada para tirar uma foto, né, mostrando uma lacuna. Ele efetivamente removeu, né? Ele fez a lacuna, digamos, de forma artificial, né? Não é uma lacuna convencional, né, que a gente possa dizer, né? Então, o que a gente quer, sendo bem específico, turma, ó, o lance é o seguinte, né? A gente tem na estrutura cristalina, a estrutura seria perfeita se todos os átomos, né, ocupassem as suas posições. O que a gente está mostrando aqui é que de vez em quando um cara falta. É esse o ponto, né? Que está faltando um átomo nessa posição da rede aí. Enfim, né? Então isso cria uma imperfeição pontual, uma imperfeição de dimensão zero, uma imperfeição localizada, né? Enfim, aqui, né? Eu só queria mostrar que a natureza, ela estabelece o seguinte, que a gente começa a discutir lacunas, a gente cai digamos assim, num conjunto de equações, né, que estão relacionadas lá à energia livre, né, mais propriamente a questão da entropia no material, em que sempre a gente vai ter um número de lacunas de equilíbrio. Né? O material, ele nunca ele fica perfeito. Ele nunca vai ficar perfeito. Né? É impossível, né, num cristal, numa estrutura real, a gente ter uma estrutura 100% pura e uma estrutura 100% sem imperfeições. Né? Bom, aqui tem uma discussão, né, que o material ele vai ter um número de lacunas lá que vai fazer com que a energia livre dele fique menor. Né? Então, por isso que ele quer ter esse número de lacunas, porque assim ele gasta menos energia para existir, digamos assim. Né? Enfim, então, aqui só para
Também, turma, curiosidade, assim, só para vocês terem uma ideia, porra, quantas lacunas tem no material, né? Ou seja, a gente está dizendo que a estrutura não é perfeita, mas porra, quanto tem de imperfeição lá, né? Então, aqui tem uma discussão, né, dessa equação, uma equação que foi deduzida, né, na década de 50, tal, né, que os caras falaram, ó, não tem jeito, os materiais vão ter lacunas, né? E a fração de lacunas, né, a quantidade de lacunas, ela depende muito da temperatura, não é uma equação do tipo Arrhenius, né? Então, quanto mais alta a temperatura, mais lacuna a gente tem. Então, na temperatura ambiente, só para vocês terem uma ideia, né, se a gente pegar o valor aqui da energia de ativação, né, de lacunas para o cobre, esse número dá 3,3 vezes 10 a menos 16, né, a fração de lacunas. Isso é um número extremamente baixo, turma. Assim, é praticamente impossível, né, encontrar uma lacuna num cristal, numa estrutura com um grande número de átomos, né? Então, esse é um número bastante baixo, né, de lacunas por átomos, digamos assim, né, dentro de uma estrutura. Entretanto, né, se a gente aumenta a temperatura aqui, né, então, se a gente aplica o cálculo agora, considerando, né, que o material está quase líquido, está 6 graus Celsius abaixo da temperatura de fusão, né, o cobre funde a 1180 graus, enfim. Então, se a gente pegar lá 1170 graus, aqui vai ter 4,3 vezes 10 a menos 4. Né? Isso já é uma quantidade de lacunas razoável. Né? A gente está falando aí em cerca de 0, né? Se a gente pegar isso aqui, está falando do 4 em 10 mil. Né? Então, a cada 10 mil átomos, a gente tem por volta ali de 4 átomos, desculpa, 4 lacunas a cada 10 mil átomos. Né? Enfim, como a Mauá tem mais ou menos uns 5 mil alunos, é como achar 2 alunos na Mauá ali, né? São 2 para cada 5 mil. Então é um número bem maior do que 3,3 vezes 10 a menos 16. Né? Isso aqui é bem baixo, é muito difícil, né, da gente achar lacuna na temperatura ambiente. Mas em alta temperatura tem bastante lacuna, né? Não é desprezível esse número aqui. Enfim, só para, né, provar para vocês que elas estão lá, né? que as lacunas estão na estrutura do material. Né? Aqui, né, outros defeitos, né, outras imperfeições, desculpem. Às vezes, turma, os livros, textos de materiais, eles chamam isso de defeito. Estão vendo aqui? Ó, defeito de Shockley, né, defeito de Frankel. Né? Então, na verdade, defeito é uma palavra que em português ela soa pejorativa. Né? Então, a gente, nessas aulas aqui, a gente costuma chamar essas falhas, né, de imperfeição. Por quê? Vocês vão ver que isso tem um efeito praticamente inexistente na resistência dos materiais. Né? Não importa muito, isso aqui não vai afetar a resistência mecânica dos materiais. Entretanto, né, existem processos de difusão, processos que a gente vai ver mais para frente, né, como cementação, nitretação, que eles dependem da existência de lacunas. Então, quando a gente trabalhar, né, nesses processos, a gente vai discutir lá a cementação sólida, a cementação líquida, a gente vai voltar nesse assunto de lacunas aqui, né? Deixa eu explicar por quê, turma. Pelo seguinte, quando a gente tem uma estrutura cristalina, ela é uma estrutura muito fechada. Então, se eu pegar um átomo aqui e tentar passar por essa estrutura, vocês vão ver que não vai passar. Né? Ele é uma estrutura muito densa, muito fechada, a não ser que ele seja muito pequeno e passe pelo interstício. Né? No caso do aço, em que a gente tem átomos de ferro, né, aqui
E se a gente pensar num átomo de carbono, eu vou mostrar para vocês que o átomo de carbono ele é maior que esse cara aqui, então ele não vai conseguir passar. Mas como é que o carbono vai entrar lá dentro? Né? Ele vai ter que entrar numa carona aqui nas lacunas. Então, quando a gente falar de cementação, vocês vão ver que a gente vai voltar de novo nesse assunto lacunas. Né? Eles são importantes aí para os processos difusionais. Né? É um negócio bem interessante pelo seguinte. Na década de 1910, né, existia uma discussão, né, bastante grande entre os estudiosos ali da área de materiais, que o pessoal queria saber o seguinte, né, como é que vinha a resistência mecânica? Essa resistência mecânica estava relacionada, né, a algum tipo de movimento atômico, né, da estrutura. Eles já conheciam a estrutura cristalina, né, e estavam pensando nisso. Ó. Existe um conceito, né, que estava sendo discutido na época, que é um conceito de resistência teórica. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, ó, se a estrutura cristalina, então está vendo que eu desenhei uma estrutura cristalina aqui, né, um agrupamento de átomos, e o que estava sendo discutido na época era o seguinte, se a gente tracionar isso daqui, né, se a gente fizer um ensaio de tração, vai rasgar o material, né, ou seja, a gente vai criar a ligação química aqui, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês, né, é que os caras foram, né, estudando esse assunto. Então, deixa eu ver aqui se vai funcionar. Que a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente tem uma estrutura cristalina, né, existe um plano de escorrimento, né? Ou seja, quando a gente traciona esse material, né, aplicando tensão aqui no sentido vertical aí, os átomos vão escorregar uns sobre os outros aqui, né? Isso é chamado de tensão cisalhante, né? Ou seja, se a gente tiver uma estrutura pura, perfeita, quem vai deformar o material é esse escorregamento aí, né? Então, só para vocês mostrar outro exemplo aqui, né? Então, toda aquela discussão que a gente fez de módulo de elasticidade tem a ver com isso daqui, né? Eu aplico tensão, ele dá uma distanciada entre os átomos, né? E a partir de uma determinada tensão aqui, vocês vão ver que começa a escorregar, né? Que é o que vai acontecer agora aqui, né? Então, estão vendo que a partir de uma determinada tensão, os planos começam a cisalharem, né? Eles vão escorregando uns sobre os outros aí, né? E isso vai provocando, né? Vocês estão percebendo aqui que o material está aumentando de comprimento, está diminuindo a dimensão do diâmetro aqui. Então, né, faz sentido isso como se fosse um ensaio de tração puro, né? Perfeito. É uma simulação matemática que tenta mostrar o que está acontecendo com átomos de ouro num cristal perfeito, né? Então, é assim que essas coisas deveriam funcionar na teoria. Muito bem. E aí, o que acontece, turma? Quando a gente vai, né? Quando a gente vai na prática, né, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai fazer os cálculos, né, os cálculos que estão envolvidos nessa tensão, na resistência teórica, né, cai numa coisa desse tipo aqui, ó. A gente precisa da energia do módulo de cisalhamento, né, das distâncias que vão ser movidas aqui, e a gente consegue chegar, né, se a gente aplicar isso daqui, né, para o ferro. Então eu fiz a conta aqui para o ferro. Então a gente vai calcular essa tensão máxima, que seria a tensão de escorregamento de um cristal perfeito. Então, se o cristal for perfeito, né, entendam assim, a ideia é tentar mostrar, se o negócio fosse perfeito, se o cristal fosse perfeito, a gente ia ter uma tensão cisalhante máxima de 14,7 gigapascal. Quanto que dá isso? Se a gente então fizer a conta, né? A gente calculou a tensão cisalhante.
Só que, na verdade, a gente quer a tensão de resistência, que é a tensão que a gente está aplicando na dimensão aqui, desculpa, na direção vertical aí, né? Então, se eu quero saber essa F aqui, que é a tensão máxima, vocês vão ver que ela é 2 vezes maior do que a tensão cisalhante. Em outras palavras, se a gente voltar lá e pegar aqueles 14.500, né, vezes 2, vocês vão ver que vai dar 29.000 megapascal. E aqui que está o problema, né, turma? O cálculo teórico ele está mostrando que a tensão, a resistência teórica do material, assumindo um cristal de ferro, né, ela é 1000 vezes maior do que aquela que a gente obtém no laboratório. Né? Então, no laboratório, se a gente vai medir o ferro, dá 260 megapascal. E, na verdade, a gente está achando 29.000. Né? Então, notem que é uma diferença enorme. Né? Está falando aí, porra, nesse caso aqui, 100 vezes. Né? Desculpa, eu falei 1000, mas são 100 vezes maior. Né? Então, tem alguma coisa errada, certo? Né? A gente tem que ter uma outra explicação que defina a resistência que a gente obtém no laboratório, que explique essa resistência que a gente tem no laboratório, porque ela não está sendo determinada aqui pelo cristal, né? Então, quem fez essa conta aí, turma, foi um cara chamado Frankel, né? Então, lá em 1926, os caras começaram a perceber, né, que essa conta não funcionava, né? Que o cristal real tinha que dava um número muito maior, né? De 100 a 1000 vezes maior. E eles falaram, pô, tem alguma outra coisa aí no meio, né? Tem alguma coisa que está fazendo a resistência do material ficar 100 vezes menor. Né? Então, apareceu um cara chamado Griffith, né, que ele postula, ele não tem provas disso, mas ele fala assim, ó, o material deve estar todo trincado. Aí você faz, a gente assume que a conta é perfeita, né, que o material é perfeito, mas ele deve estar trincado. Aí a gente puxa e ele quebra, com uma tensão muito menor. Então, o pessoal pensou assim, porra, é razoável, né? É uma teoria chamada teoria de Griffith. Né? Muito bem. Só que essa teoria de Griffith ela nunca foi provada, né? Porque a gente nunca conseguiu enxergar essas microtrincas que ele está falando. Na década de 34, né, 1930, aí, né, aparece uma teoria chamada teoria das discordâncias. Então, essa teoria da discordância ela estipulava o seguinte, que num cristal perfeito, todas as ligações entre os átomos, né, entre planos atômicos, ela está bem estabelecida. A teoria da discordância, ela estabelece o seguinte, ó, não é bem assim, né? Tem um conjunto de átomos lá que ele está deslocado. Então, se a gente empurrar esses caras aí, né, turma, se a gente deslocar, né, esse plano atômico aqui, que está faltando um cara aqui, ele vai escorregar. Né? Então, aqui tem uma outra figura que aparece melhor. Ó, isso aqui é uma discordância. Né? Então, a teoria das discordâncias é essa daqui. Ela estabelece que o cristal, né, que a gente viu lá, que tem milhares, milhões de reticulados cristalinos, às vezes fica com um plano extra a mais aqui. Ou seja, quando a natureza vai empilhar esses milhões de reticulados, ela acaba cometendo alguns erros aqui nesse empilhamento, que acaba sobrando, né, digamos assim, sem querer, uns planos atômicos a mais aqui. Né? Ou seja, é como se fosse literalmente uma imperfeição. Né? A natureza não consegue fazer a coisa perfeitamente igual, né? Repetir o processo perfeitamente igual. Então, sempre acontecem falhas de empilhamento. Né? Então, aqui é um exemplo disso. Né?
Bom, beleza. E como é que funcionava essa teoria? Por enquanto, é só uma teoria, 1934. Né? Significa o seguinte, quando você aplica uma tensão cisalhante aqui, ó, esses átomos, né, que vocês estão vendo, isso aqui é a discordância. Né? Então, a discordância, ela é esse ela é como se fosse um T de cabeça para baixo. Né? Então, vocês estão vendo aqui que esse plano aqui é um plano extra de átomos, que está aí. Se a gente aplica uma tensão cisalhante aqui, ó, ou seja, se a gente põe força aqui, se a gente traciona o material, né? Então lembrem-se que quando a gente traciona o material, lembre-se lá que aquela figurinha que eu mostrei, né? Que quando você traciona o material aqui, na verdade você cisalha o material pelo meio aqui, ó. Então o que a gente está falando é que essa tensão aqui, ó, né, que a tensão de cisalhamento é essa que está aplicada aqui. Vocês sacaram? É assim. Quando você aplica uma tensão sigma, uma tensão de tração aqui, essa tensão de tração ela é decomposta em uma tensão cisalhante. Essa tensão cisalhante é que atua sobre as discordâncias e faz com que esse plano de átomos que estava aqui, ele se desloca para cá. Estão vendo que agora ele está aqui, ó. Olha o plano extra aqui. Então, se eu aplicar força aqui, esse plano extra anda para cá, que anda para cá e produz um degrau aqui, ó. Então, o lance é o seguinte: esse degrau que vocês estão vendo aqui é a deformação plástica. Ou seja, a teoria das discordâncias ela está colocando para nós o seguinte, que se essa coisa existir e a gente aplicar uma tensão muito baixa vai fazer esse cara aqui andar e provar um degrau aqui de deformação. Né? Então, isso ficou como uma teoria, né? Estou falando de 1934. Então, né, os caras perceberam lá que tem discordâncias, né, um pouco mais complexas aqui, né? Enfim, uma discordância desse tipo aqui, que é em hélice, né? Uma discordância mista, né? Que ela começa com uma hélice de um lado aqui, aí ela dá uma volta que assim, ó, e termina como uma cunha, né? Então, se a gente pudesse olhar essa coisa de cima aqui, né? Então, isso aqui é um olho que eu estou tentando desenhar e vocês olhando de cima, a gente vê uma linha aqui, ó, uma linha, volta, né? Peraí, deixa eu apagar esse cara aqui. O que a gente vê aqui, turma, é uma linha que faz essa curva aqui, né? Que é uma linha de discordâncias, né? É um desarranjo de átomos. Né? É bem difícil de enxergar, estão vendo aqui? Ó, esse ponto B, esse ponto que está aqui, ó, e o ponto A, né? Cadê? O ponto A está aqui, que é esse ponto A aqui, que é um pedaço da discordância em hélice. Né? Então, olhando por cima, né? O olhinho ali, observando essa coisa, a gente vê essa linha aqui, esse desarranjo aqui, né? Bom, e daí? E daí que essas coisas são muito pequenas. Né? Só na década de 50, né, no final da década de 50, os caras começaram a usar microscópios desse tipo aqui, que são chamados microscópios de transmissão. Né? Eles conseguem fazer uma observação aí com 100 mil, 200 mil vezes de aumento, até 1 milhão de vezes. Né? Então, esse microscópio aqui, por exemplo, está vendo? É um prédio, literalmente, né? Um negócio gigantesco aqui. A função dele foi, né? Um microscópio que já está completamente ultrapassado, mas a função dele é dar detalhes de discordâncias. Então, aqui, né, dá para perceber bem que quando a gente usa um microscópio desse tipo, a gente consegue enxergar uma série de linhas aqui. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, cada uma linha dessa daqui, ó, é essa linha que vocês estão vendo aqui, ó. É uma discordância, né? Opa, volta ali. É uma discordância
que existe dentro da estrutura. Né? Então, conclusão da história, né? A gente deu essa volta aí para dizer o seguinte: a resistência dos materiais ela é definida pela presença dessas discordâncias aqui. Ou seja, se essas discordâncias, né, não existissem, a resistência do material ia ser centenas de vezes maior do que ela realmente é. Né? Então, né, o aluno às vezes pensa o seguinte: então eu quero eliminar essas discordâncias, aí eu vou ter um material super resistente. Né? O fato é que não é bem assim. Né? Vocês vão ver que não dá para eliminar os caras aí. Né? Isso está numa escala nano. É como se a gente tentasse controlar, turma, a distribuição de células dentro de uma folha, ou a distribuição de células dentro de, né, de uma coisa orgânica, aí, de um DNA. Porra, não dá para controlar isso. Tá? A gente não consegue manipular isso nessa escala tão diminuta, tão pequena. Né? Então, a gente fica à mercê daquilo que aparece. Né? Umas fotos bem interessantes aqui, mostrando discordância na frente, né? Vídeo também, né? Que mostrando para vocês aqui, dá o acesso aqui, né? Mas olha que interessante esse vídeo, turma. Esse vídeo aqui, ele é feito num microscópio, né, de alta resolução, e ele está vendo uma discordância ali, ó. Vocês estão vendo que a discordância anda, uma discordância em cunha andando. Né? A gente está olhando por cima ali. Então, não sei se vocês estão achando tão divertido quanto eu, mas o que a gente está vendo aqui é isso daqui. Ó, o que a gente está vendo é que aquela linha que vocês viram andando é essa linha aqui, ó. Então, naquele vídeo, turma, né, a gente vê essa linha andando aqui, ó, essa discordância andando, com uma tensão muito mais baixa, né, com uma tensão que movimenta a discordância muito menor do que aquela que rompe o cristal, né, aquela que quebra a ligação química. Né? Então, a parte legal, né, dessa teoria das discordâncias, ela explica tudo. Né? Então, aqui, por exemplo, né, se a gente pensar lá no nosso ensaio de tração, né? Então, aqui, acho que eu já mostrei uma figura similar a essa, né? Mas aqui a gente tem um corpo de prova ali de 10 milímetros de diâmetro. Então, esse corpo de prova, ele tem grãos. Dentro desses grãos aqui, né, que também, isso aqui também é uma imperfeição cristalina, que a gente vai ver mais daqui a pouco, eu mostro para vocês. O grão é uma imperfeição, ele não devia. Né? Ou seja, se a estrutura fosse perfeita, eu não ia ter grão aqui, né? Eu ia ter uma estrutura com bilhões, trilhões de reticulados cristalinos. Mas, quando a natureza vai empilhar esses bilhões de reticulados, ela comete erros. Né? Ela comete, digamos assim, falhas nesse empilhamento que resultam nas imperfeições. Então, essa imperfeição aqui, que é a discordância, né, que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é bem legal. O que a gente vai ver agora é uma discordância, é um vídeo que está tracionando o material, então, só para vocês olharem ali, né, vocês vão ver, ele está tracionando e está cheio de discordâncias dentro do material. Tem lá, né, ó, se a gente marcar aqui, ó, isso aqui é uma discordância dentro do material. Deixa eu ver se está rolando aqui. Não consigo fazer as duas coisas simultaneamente. Né? Então, agora, esse material está sendo tracionado. Então, vocês vão ver que a gente está na deformação elástica, porque nada acontece. Quando a gente chega no escoamento do material, a discordância começa a andar. Nesse momento ali, ó. Então, vocês estão vendo uma linhazinha ali, ó, andando, que significa que essa discordância aqui está se movimentando dentro do cristal.
ou seja, ela está gerando deformação plástica. Então o material está escoando. Né? E notem que ele continua aplicando tensão aqui, e a gente começa a ver outras discordâncias sofrendo a mesma movimentação ali, né? Está movimentando. O material está escoando. Isso é escoamento, né? Numa escala nanométrica, né? Numa escala literalmente nanométrica. Né? A gente está vendo uma fileira, um plano de átomos se movimentando dentro da estrutura cristalina.